Já retomando aqui a live, no papo com o Renan sobre a conjuntura política. A gente estava usando o exemplo da Igreja Católica. Vale que já voltou. O papo tava massa, hein? Eu tava comentando os exemplos da Igreja Católica para entender essa conjuntura política louca que a gente tem. Brasil imundo, na verdade. Então vamos só esperar a Renan voltar pra gente continuar o papo. A Grazi hoje resolveu acompanhar a gente com força, hein? É sempre massa ouvir o Renan falando, que o Renan é um cara muito... acho muito pedagógico, né? Ele usa exemplos bem práticos pra gente entender essa loucura. Vou chamar aqui... Posso estar escorregando. Então, Abner, como eu Voltando. estava dizendo, então quando você tem a eleição de Ratzinger na igreja, como eu estava falando aqui, você tem a ascensão de tudo aquilo que há de mais conservador dentro do espaço da igreja. Aí começa, né? Renovação carismática, canção nova. Eu ainda vou Shalom, falar, né? o Shalom, né? Enfim, acho que a gente pode fazer uma live sobre o Shalom depois, né? Tudo bem. É, mas Eu acho que deveria, eu acho que deveria. eu vou falar sobre a canção nova aqui, viu, gente? Eu tenho algo a dizer sobre a canção nova e É. vou fazer questão A, de a falar Grazi, aqui. a Grazi tá falando aqui, ó. Vamos tomar a cerveja juntos. Passar essa crise aí, a gente toma, Grazi, sem problema nenhum. Uhum. De preferência a perversa, a da É. nossa amiga Roberta lá, né? Então, assim, você quando tem a eleição de Ratzinger, ganhou tudo dentro da igreja, a massa, né? As renovações, né, tal. Aí a Globo falando, né, o Papa que lutou na Segunda Guerra Mundial, que não sei o quê, que, né, aí o maior intelectual da igreja, né, e uma coisa tem, Ratzinger de fato é o maior intelectual da igreja. Ratzinger é um homem de 5 idiomas, fora o idioma natal, né, que é o alemão. Então ele tem 6 idiomas, é um cara com 2 doutorados. Você terminar uma graduação já deve ser um negócio foda. E você ter 2 doutorados, então você realmente é muito foda, né, tal. Uhum. Agora sim, beleza, você é foda, tal, você é um intelectual, tal. Mas, por exemplo, um cara como Leonardo Boff chegou lá no julgamento no dia que foi ser julgado lá, né, tal, e quando chegou para ser julgado, é, Boff disse, amigo, bom dia pro senhor. No meu país as pessoas dão bom dia e sorriem umas para as outras, né? Boff disse isso para Ratzinger. Quando o julgamento foi começar, Boff disse, amigo, você não precisa mais me condenar, não. Eu não respondo mais em nome da igreja, acabou-se. Então, assim, e aí, assim, eu estou citando um exemplo de Ratzinger para vocês entenderem uma coisa. Pra vocês entenderem que nem sempre quando essa onda conservadora ela ganha uma força, né, quando ela decola, como foi o caso do Ratzinger, assim, a real necessidade da política são as pessoas, são as necessidades humanas, são a necessidade de você, o seu dia a dia, o ônibus que vai pegar, é a sua rua que não está calçada, é o preço da comida que está caro, é isso, né, tal. E a dignidade humana está acima disso aí, né, Uhum. tal. De maneira que nesse vai e vem dos acontecimentos, Ratzinger ganha, tal, todos os setores da igreja vão ao delírio, vão ao orgasmo triplo quando ele ganha. Só que aí começa a acontecer o lance das redes de pedofilia dentro da igreja, né, dos crimes sendo denunciados, né, tal. E aí quando chega em 2010, quer dizer, quando chega em 2010, 2011, agora não me recordo, a renúncia dele foi em 2013, né? Isso. Inclusive foi numa segunda-feira de carnaval a renúncia dele, né? Eu tava no interior. O bicho começa a pegar quando, além desses problemas ligados à pedofilia, começa a surgir problemas relacionados ao dinheiro, né? Essas putarias todas que rola dentro da igreja. E Tem uma aí, travada o aí, que Renan. acontece, Repete, né? repete. O rato. Não, tipo, Repete que deu uma você, travada. você começa.
você começa a perceber em 2010 que os problemas da igreja passam do panorama sexual Uhum. e vão para o panorama das Financeiro. finanças e você começa a ter lavagem de dinheiro dentro do Vaticano, você começa a ter contato da máfia italiana com o Vaticano, tal. Você começa a ter um monte de merda. E aí, como é que um intelectual com 2 doutorados vai fazer para resolver essa situação toda, né, tal? E aí, como eu estou dizendo, aí é quando entra em cena a figura do Francisco, né? Tipo assim, porque você começa a ter o discurso da igreja que a igreja está perdendo fiéis, com esse discurso da outra fé, não sei o quê. Só que, na verdade, são problemas que vão surgindo e que a igreja não quer enfrentar. E aí, quem melhor para apontar um problema e para tentar encarar esse problema que a esquerda, né? Assim, não necessariamente a esquerda, mas tipo assim, alguém do campo popular, alguém que enxerga os problemas do povo e veja de alguma maneira que o povo tem necessidades e que o povo precisa, né, comer, o povo precisa ter a sua vida em paz, as pessoas precisam ter seus direitos sexuais resguardados, tudo isso, né, tal. Então, Ratzinger olha para si, vê que não tem mais ninguém perto dele e chama Francisco, né, que é o adversário dele, e diz assim: "Ei, meu amigo, é o seguinte, eu ganhei e tal, eu ganhei, mas perdi, né, tal". Então, assim, ele vai, acaba renunciando, e aí ele dá a mão para que Francisco possa fazer essas pastorais. A gente pode chamar a Juliana para falar, porque Juliana é da Tá Pastoral de dando. Juventude, entende melhor do assunto do que a gente, né, tal. Mas eu só estou querendo mostrar isso para vocês, né, que não necessariamente a ascensão política desses grupos aí vai significar que esses grupos vão se hegemonizar e que as coisas vão dar certo, né, tal, assim. E é como eu estou dizendo para vocês, a igreja mostrou esse exemplo. A igreja mostrou esse exemplo lá com Ratzinger, de que nem sempre, quando esses grupos eles ganham essa força e essa conotação toda, que isso vai necessariamente ser bom, né? Tal, isso não necessariamente vai ser bom, né? E é o que acontece no Brasil, né? Tipo assim, toda a ala conservadora se uniu em prol de uma causa. Beleza, vocês ganharam as eleições, tal, parabéns, né? Só que vocês não ganharam as eleições em todo o Brasil. 10 estados do Uhum. Brasil votaram contra vocês, né? E até que se prove ao contrário, o presidente de vocês tirou 56 milhões de votos e o mais votado da história do Brasil tirou 58, que agora eu não lembro agora se foi Cabral, se foi Costa e Silva, eu não lembro agora exatamente quem foi esse cara que tirou 58 milhões de votos. Vou continuar sem lembrar para ver se vocês pesquisam e descobrem quem foi esse cara que tirou 58 milhões de votos com a população menor do que a população atual do Brasil e sem internet, né? E sem internet, que a internet é outra coisa, viu, gente? Bem barra pesada, né? Bem, bem foda, bem trash mesmo, né? Mas enfim, Sim. eu fiz esse panorama aqui para explicar para vocês isso aí, porque assim, eu acho que o que resume para mim o sentimento que eu tenho é a frase que eu falei do Tadeu na outra live. Todo mundo perdeu, só ele ganhou. Né? Você vê algumas coisas acontecendo nesse atual governo que assim, são bem complicadas, né? Assim, são bem para quebrar a cabeça mesmo, né? Por exemplo, você tem uma figura como o Olavo de Carvalho, né, tal, Uhum. um cidadão que mora lá nos Estados Unidos, né, tal. Ele gosta tanto do Brasil que mora nos Estados Unidos. Olha só que cara legal, né, tal. É, esse cara e uma penca de caras defendem uma coisa chamada terraplanismo, né, tal. Defendem que a Terra é plana, né, que se você sair daqui pro Igapó vai ser tudo plano, né, não vai ter nenhuma ladeira, tal, e vai ser tudo plano. Só que o que indaga é o seguinte, né? Esse governo ele tem um ministro da Ciência e Tecnologia, né, tal, que eu citei aqui, acho que na outra live que eu fiz aqui, né? Foi. Esse ministro da Ciência e Tecnologia, né, que recebeu um apoio financeiro e logístico do governo, eu não lembro agora também qual foi,
Pesquisem aí depois para ver qual foi, que ele foi para a Rússia, né, tal. Não lembro se foi Itamar Franco, se foi Collor, né, tal, e que, como eu já frisei aqui, o lançamento desse foguete ia ser aqui no Brasil, mas enfim, né, tal. O governo ele tem um ministro da Ciência e Tecnologia que já foi para o espaço sideral e que viu que a porra da Terra é redonda. Entendeu? Assim, quer dizer que o governo ele tem um ministro que ele sabe que a Terra é redonda, mas você tem um cara que mora nos Estados Unidos que diz que a Terra é plana. Entendeu? Assim, né? Plana tá falando aqui que tá passando mal, né? Tal. É, entendeu? Qual é a da situação, né? Quer dizer, você tem. Aí começa, né? Quer dizer, Isso é um dos exemplos, né? isso é isso é um dos exemplos. É um dos exemplos, né? Tal. Uhum. Você tem uma ministra no governo que todo mundo diz que a gente não pode lidar com essa ministra, não pode dar bola para ela porque ela só fala bobagem, né? Que ela só. Uhum. Mas, gente, não é tão bobagem assim não, viu, gente? Não é tão bobagem assim não. Porque em 2014 eu precisei tomar uma vacina no meu braço para assumir um emprego. E quando eu cheguei para tomar a vacina, o governo federal, na época o governo Dilma, lançou aquela campanha da vacina contra o HPV, né, tal, o papiloma vírus humano. Eu não entrarei em detalhes sobre o que é o HPV, mas ele é uma DST, como toda DST, ele vai prejudicar o bom funcionamento dos seres humanos, né, tal. Em 2014, eu lembro de um grupo de pessoas aqui no Passo Coqueiros. Passo Coqueiros é um bairro localizado na zona norte de Natal, onde existem majoritariamente igrejas evangélicas, igrejas protestantes, né, tal. Não foram todas as igrejas, foi uma igreja em específico que levantou uma manifestação contra a vacinação em 2014. Botou antes porque a vacinação estava sendo indicada para meninas de quantos de anos? 14 anos. Aí qual era o argumento das mães e das pastoras da igreja? Não, é porque se nós fizermos isso, né, tal, e dermos essa vacina para as nossas meninas, elas vão se sentir à vontade para ter uma vida sexual e vão iniciar a sua vida sexual, né, tal. Eu lembro dessa história. Enfim, isso foi em 2014, gente, certo? Em 2018, o estado de São Paulo ele viveu uma coisa extremamente sem noção, que foi a questão do sarampo, né, tal. Eu fui uma criança nos anos 90 e se teve uma coisa que o Brasil pode dizer que deixou de legado para a humanidade foi as campanhas de vacinação que o Brasil promoveu, né, tal. O Brasil promoveu diversas campanhas de vacinação. Eu me lembro de algumas assim bem icônicas, como por exemplo com a figura do Zé Gotinha, né, tal, que era uma figura muito simpática que se vestia de gota e ia lá vacinar as pessoas, né, tal, na gotinha. Às vezes a gotinha era só H, quando chegava era agulha mesmo. Fudeu, tinha que ir para a agulha mesmo. Mas eu lembro de algumas campanhas, e graças a Deus, e a meus pais, e ao SUS, que eu sou imune a doenças como rubéola, sarampo, paralisia infantil, entre outras coisas. Eu não tomei ainda de gripe, porque eu preciso ver como é que faz para tomar de gripe, né? Mas eu vou tentar tomar. Mas, enfim, né? Quer dizer, em São Paulo, e aí eu lembro que nos anos 90 eu tomei vacina contra sarampo, e aí eu lembro que no ano 2000, eu tô falando no ano 2000, gente, não era nem governo PT, era governo FHC. O Brasil vinha de um governo Collor, passou para um governo Itamar Franco, foi para um governo FHC, certo? E o Brasil foi lá e erradicou o sarampo. Parabéns para quem erradicou o sarampo, massa. E aí o estado de São Paulo começa a ter surto de sarampo, porque as pessoas resolvem não tomar vacina. Porque terraplanistas e idiotas e pessoas que não sabem o que fazer de suas vidas fazem uma campanha contra a vacina e o cara vai lá e não toma vacina, né, tal. E aí o cara vai pegar sarampo, né, tal. E eu tive a desgraça de ter catapora na minha vida e já ouvi falar que sarampo é uma catapora piorada. Então, eu não desejo que ninguém tenha sarampo nessa vida, certo? Assim,
É um negócio extremamente cruel com as pessoas. Mas, enfim, e assim, quando eu falo que isso a gente não é tão bobagem assim o que ela fala, porque assim, se a gente não contestar o discurso de uma Damares, esse discurso ele pode se tornar hegemônico, né? Como se Ah, tornou, não, no e caso. assim, Pode falar, pode falar. conclua. Pode falar. Pode falar, Não, não porque pode. eu falo assim, porque como eu vim de uma. é, eu convivo muito tempo nesse contexto, né? Desses discursos, assim, existe uma grande massa de pessoas que tomam isso como verdade absoluta mesmo. Entendeu? Assim, não é pouca gente, não, assim, é muita gente. Entendeu? Pois E é um é. grupo, e é um grupo que quer impor suas concepções religiosas como constituição nacional, tá ligado? Então, assim, É. imagina esse grupo realmente assumindo o poder de fato, né? Não, e assim, eu vou deixar assim bem claro uma coisa para vocês, sabe assim, existe uma diferença que as pessoas precisam entender entre o que é uma coisa conservadora, o que é uma coisa tradicional, digamos assim, acho que é tradicional é a melhor forma de falar, e o que é uma coisa aberração, entendeu? Abner me conhece já há exatos 7 anos. Isso. Abner sabe, por exemplo, que eu sou um cara que tem uma admiração grande pela cultura gospel, né, Abner? Assim, eu gosto muito de Sim. música gospel, gosto de bandas gospel, estudei numa escola evangélica até. Eu sou criado num bairro onde majoritariamente as igrejas evangélicas elas construíram um bairro, né, tal. O Parque Coqueiros ele só veio ter sua primeira igreja católica 6 anos depois que o bairro nasceu, né, digamos assim. Onde é que eu quero chegar nisso aí, né? Tipo assim, Damares ela tem todo o direito de defender a tese dela de que o sexo é algo sagrado, né, tal, beleza, massa. Tem todo o direito. Então, assim, afinal de contas, ela foi criada numa cultura tradicional, uma cultura que é centenária. As culturas protestantes, elas têm 500 anos, né? Então, Uhum. nós estamos falando de uma cultura que tem 500 anos. Então, beleza, você tem direito, é um direito que lhe cabe. O direito à laicidade, quer dizer, o direito à liberdade religiosa, ele está previsto na Declaração dos Direitos Humanos e está previsto na Constituição Brasileira, né, tal. É... E então assim, você tem direito a acreditar que isso pode não ser uma coisa viável. Como é o caso, por exemplo, da galera lá do Testemunho de Jeová, que tem uma tradição lá com relação ao sangue, né, tal. Você tem, por exemplo, dentro da cultura do candomblé, a questão de que você não pode. Recentemente eu vi um caso sobre isso no candomblé, que era com relação a cremação de corpos, né, tal, que o candomblé ele é contra a cremação de corpos e Uhum. recentemente teve um terreiro de São Paulo que entrou com ação contra a prefeitura de São Paulo para não cremar um cara que tinha sido morto por coronavírus, né, tal. E aí eu nem vi depois que foi o despacho do juiz, tal, enfim. Então, beleza. Isso são coisas de culturas seculares. São culturas que têm. Uma cultura como o candomblé, ela tem 10 mil anos. Uma cultura como o protestantismo, ela tem 500 anos. Uma cultura como a cultura assembleiana, ela tem 100 anos. Agora, existe a sua cultura e existe a aberração, né, tal. O lance de você não tomar vacina é uma coisa que eu comecei a ver em 2014, né, tal. Então isso é aberração. Você dizer que é contra a vacina, que não sei o quê, é uma ideia maluca, é um sonho maluco da Margarete, né, tal. É uma coisa assim totalmente sem noção e que não tem viabilidade científica, não tem parâmetro de nada, né, Uhum. tal. E eu reitero que você pode ter o direito sim de achar que não, que você não, como é o nome? Que você pode sim não acreditar ou você pode ter sim sua cultura com relação ao sexo, à bebida, às drogas, você pode, né, tal. Mesmo sabendo também que se você for para o estudo dessas culturas aí, isso aí também é, É questionável. é questão bem questionável, Ah, bem questionável.
Mas assim, você querer transformar isso numa sociedade, aí é difícil, cara, porque é, o Estado, a figura do Estado, ela nasce quando você começa a ter o surgimento de diferentes concepções de mundo, de uma conjuntura de correlação de forças e que o Estado ele tem que, de alguma maneira, administrar isso aí, entendeu? Ser uma espécie de mediador entre esses grupos aí e tal. Então, é o que acontece, entendeu? Então, assim, quando Damares falar alguma coisa, reajam. Reajam. Ah, você é contra Damares? Sou contra Damares, sim. Sou. Sou. E aí? Porra da ministra que fica falando um monte de merda que uma ministra dessa nunca pisou aqui num bairro como o Vale Dourado, nunca viu a realidade de mães aqui que sofrem de abandono paternal, de criança que não tem vacina para tomar. Uma ministra dessa nunca soube de porra nenhuma, né, tal. Enquanto cristã deveria saber, mas não sabe, né, tal. Enfim, então assim, bem complicado, né? E assim, eu citei aqui os exemplos de FHC. A coisa mais normal do mundo é que você possa ter um governo liberal ou neoliberal numa estrutura do Estado. Isso é comum. Desde que eu sou criança, eu vi, por exemplo, a Espanha ter José Luiz Zapatero. Zapatero sai, entra um governo conservador. Aí, recentemente, o Partido Operário Espanhol voltou a ser hegemônico dentro da Espanha, né, tal. Isso acontece, né, tal. Isso acontece. Agora, o que você não pode ter são aberrações. É você ter coisas malucas e transcendentais e coisas viajantes que elas não podem prevalecer, entendeu? Elas não podem dar lugar ao bom senso. Elas não podem dar lugar ao bom senso. Né? É o que eu penso. E aí eu acho que o Brasil, infelizmente, ele vive um período desse, né, fácil nesse sentido. Porque ao eleger esse cara, o Brasil elegeu o nada, elegeu a falta de parâmetro para tudo, né, tal, baseada num discurso bem complicado, né, tal, que é o discurso de que, porque pelo menos o PT não é, né, tal. Mal sabe eles que o PT tá aí, né? Assim, É, acho que não vou, 2018 foi o melhor exemplo de que o PT tá aí. é, Eu acho que é, quem deu o golpe não tá aí. é, O PT tá aí. né? Então, Eu fica o queria, eu recado, né? queria, queria pedir aqui para a galera que está aqui vendo a live, Silvio entrou aqui, tem Plana, tem Valesca. Só pra Uma- registrar que Silvia, já de 6 horas a gente vai estar conversando, batendo um papo, eu e ela. A Silvia tem um projeto muito massa, que é o Silvio Escreve, um projeto de poesia. Vamos falar muito de poesia e de rock and roll. A Silvia também é uma Sim, grande sim, fã de sim. punk rock. Às 6 horas vocês me acompanham aí com ela. É, Plana tá falando. Eu queria pedir assim para as pessoas que estão na live mandarem perguntas aqui para a gente, que eu acho que as perguntas seriam bem-vindas para a Uhum. gente responder, né? Plana está falando aqui, em uma análise democrática mais profunda, ele nem foi eleito, né? Ela está dizendo aqui. De certa forma, eu penso o seguinte, né? Assim, o pensamento que eu tenho da vitória de Bolsonaro na presidência é o pensamento lá do Vladimir Safatli. Vladimir Safatli teve em Natal, acho que uma semana antes das eleições, no famoso dia que transferiram, ele ia fazer uma palestra no auditório do CIT e levaram para a reitoria, porque não, e era tanta gente que não cabia mais gente nem na reitoria. O Safatli que a galera viu sentada na coisa para ele falar, né? E aí, Vladimir Safati falou, né, que, tipo, foi uma vitória deles, assim, seria uma vitória deles, mas que o resultado ele não ia acabar com a disputa política, né? E é o que a gente vê, assim, tipo, o Vladimir Safati ele alertou para isso aí, que não acabaria a disputa política e tampouco acabaria a força do movimento popular no Brasil, né, tal, e não acabou, né, tal, então Uhum. assim, e assim, sabe, em linhas gerais, né, Plana falou aí, né,
em uma análise profunda ele nem foi eleito, né, tal. É, existe um elemento interessante se você comparar as eleições de 89 e de 2018 no Brasil, né, que é, foram eleições muito pulverizadas, né, assim, eleições que você teve diversas candidaturas, cada uma das mais diversas, cada uma das mais complexas de se entender, né, tal. É, Só que é o seguinte, você tem um elemento presente nessas eleições que é o elemento do discurso fascista, né, tal. E onde é que eu quero chegar com isso? Né, tipo assim, todo mundo tenta colocar o PT como bode expiatório. Ah, porque Bolsonaro ganhou, porque o PT disputou, que não sei o que, tal. O PT quis disputar essa eleição, não sei o que, tal. Mas, velho, em 89, a eleição tinha, se não me falha a memória, 20 candidatos. Não era nem 13, eram 20. Né? A eleição de 89, ela poderia muito bem ter eleito para presidente uma figura como Ulisses Guimarães, por exemplo. O cara era de um partido. O cara era de um partido supostamente democrático, que era o PMDB. O cara encampou o discurso da Constituição. Uhum. O grande feito político do Brasil em 30 anos foi a Constituição, ali naquele período antes e pós-ditadura militar. O grande feito político do Brasil foi aquele da Constituição. O cara é o capitão do projeto. O cara poderia muito bem ter sido eleito, né, tal. O problema é que você está no Brasil, onde você tem Globo, você tem mídia, você tem uma série de coisas no E Brasil, uma elite nojenta. uma elite nojenta, que vai pegar e dizer que Na verdade, elite nojenta é um pleonasmo. é. E você vai dizer que uma figura como Ulisses Guimarães é comunista, né? Tipo assim, o cara é muito mais um democrata, né? Um nacionalista, digamos assim, do que um comunista, como se querem colocar, né? Tal. Você pega, você pega em 89, você tinha uma figura como Brizola, né? Tal, uma figura que não estava no PT, que estava no PDT, Uhum. que tinha um discurso voltado para a questão do trabalhismo e que poderia ter sido eleito, né, tal. O Plano está falando aqui, se pensar no impulso de 2013, foi fruto de uma crise de representatividade, dentre todas as crises democráticas, estão uma fragilidade para engatilhar os interesses, né, tal. Eu vou chegar lá, Plano, eu vou chegar lá. Então, assim, só que aí você tem a construção de um partido dos trabalhadores, né, e uma construção que começa ali em 1979, e que o PT já chega nessa campanha de 89 com 10 anos de carga política, com 10 anos participando de greves, de discussões sobre o SUS, discussões sobre direitos dos trabalhadores, sobre o movimento operário, sobre a educação, sobre um monte de coisa. Já E tinha esse placadeiro União, né? já Erundina foi emplacado em 90, Foi. em Foi na. 92. 92. 92. Mas já tinha emplacado Porto Alegre, né? Com Olívio Dutra. Sim, sim. Olívio Sim, Dutra, né? sim. Você imagine o que é para um estado conservador como o Rio Grande do Sul emplacar um Olívio Dutra nos anos 80, né? E no Nordeste também, com Maria Vitória Benevides. Não, Maria Vitória Benevides não, Maria Luísa Fontinelli foi prefeita de Fortaleza em 85, né? Tal, foi a primeira prefeita do PT do Nordeste, foi Maria Luísa Fontinelli, né? Então, assim, você tem um cenário ali nos anos, um cenário que em 10 anos de construção o PT vai se construindo como uma força alternativa e queiram ou não, nessas 8 eleições que a gente teve no período democrático no Brasil, o PT chega ao segundo turno em, vamos lá, né, Na verdade, cinco. é o seguinte, foram 6, né? Porque das 8 eleições, foram 8 eleições. Só duas não teve É, segundo turno, que foi 94 e 98, porém o PT chega em segundo, né, nessas duas. é, Faz de conta exatamente, que porque ele, fosse um segundo turno.
Ele em 89 chega, mas aí quando você para analisar, quer dizer, em 89, se não fosse aquele debate da Globo, não fosse aquele debate da Globo, a coisa poderia ter sido outra, né, Uhum. tal. Um debate, inclusive, que o atual diretor de comunicação da TV Cultura já confessou ter manipulado, né, tal, já abertamente confessou isso aí. Em 98, você tem uma situação em que um dos maiores escândalos da história do Senado brasileiro é descoberto, que é aquele escândalo da reeleição de FHC, um escândalo onde houve aquilo que nunca ninguém quis batizar de mensalão, por exemplo, em que quase que por unanimidade FHC consegue comprar sua reeleição. É, e, e aí você tem, por exemplo, 2018, que foi. E Deu uma travada aí, Renan. a de 94, que a direita brasileira ganhou de alguma maneira que eu posso dizer limpa. Porque a eleição de Repita, 94 ela foi uma eleição. repita isso. Não, a eleição de 94 talvez tenha sido a única eleição em que a direita brasileira ganhou de maneira limpa, de Sim. maneira sem maiores. Por que eu digo limpa? Porque a eleição de 94 foi uma eleição em que o Plano Real entrou em vigor, né, tal, e esse Plano Real ele ganhou uma notoriedade muito grande, né, tal, e de uma certa maneira equilibrou a questão dos preços aqui no Brasil, né, tal. Existe um documento produzido pelo governo Lula, que foi a Carta ao Povo Brasileiro, em que Lula defende a continuidade do Plano Real. Então, foi uma eleição justa e sem qualquer contraponto que eu possa fazer à direita, entendeu? Uhum. Acho que a única eleição que ela ganhou de maneira justa e limpa foi essa de 94, né? Isso porque eu também não parei para investigar, porque eu tenho certeza que se eu parar para investigar, eu vou saber que talvez não tenha sido tão limpa assim, né, tal. Mas assim, então você tem, cara, um partido que constrói uma trajetória nesses 30 anos de eleições. A gente vai completar esse ano, em 2020, 35 anos de eleições no Brasil, né? Que o Brasil volta a ter eleições de 85 para prefeito. E esse ano, se a gente tiver eleição, né, Abner, que a gente sabe se vai ter eleição Se esse tiver ano, eleição. é, a gente vai ter um cenário no Brasil que a gente vai ter 35 anos de eleições. Nesses 35 anos de eleições, você tem um Partido dos Trabalhadores como sendo o partido que mais tempo, quer dizer, que mais disputou as eleições no Brasil, presidenciais, disputou todas as eleições, e que ficou entre segundo e primeiro lugar em todas, né, tal. E que eu Tá faço como travando um aí. grande amigo que eu tive, Osório, né? Osório ele foi um senhor que morava aqui no Passo Coqueiros. Osório ele era um cidadão, um ex-militar alagoano que morou aqui no Passo Coqueiros. Osório ele foi da Marinha durante muitos anos e Osório ele era um homem da esquerda, apesar de ser da Marinha, né? E Osório ele costumava dizer o seguinte: olha, meu filho, eu até gostaria de ver outras forças governando, né, tal. Osório sempre dizia assim: não tenho nenhum problema com isso, né, tal. Mas eu quero que me apresentem, né? Eu queria que as pessoas me Uhum. apresentassem o que elas têm de melhor, para eu entender enquanto sendo uma coisa massa, enquanto sendo uma coisa maravilhosa, enquanto sendo uma coisa fantástica. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver, sinceramente, assim. Ah, beleza, né, tal. Eu entendo, por exemplo, o fato do cara não querer votar num partido que governou durante 4 governos, o que daria 16 anos, mas acabou dando 13, né, tal.
Eu entendo, beleza, você não quer, tudo bem, né? É uma afirmação válida. Agora me mostre o que é que se construiu no Brasil enquanto oposição, e enquanto oposição à esquerda, enquanto oposição à direita. Me mostre o que é que essa galera construiu no Brasil, para você dizer assim, ah, meu irmão, essa galera realmente merece meu voto, merece meu apoio, merece. Eu queria que me mostrassem, porque até agora Uhum. o que tem aparecido aí, cara, sinceridade, é bem difícil, né, tal, bem difícil. Plânia tá falando aí, né, mais votar no Bolsonaro, kkkk. Tinham 13 candidatos, né, Plânia? Tinham 13 candidatos. Agora como eu tô dizendo, tipo assim, você tem um sentimento que Vladimir Safat vai chamar de genealogia do fascismo brasileiro, né, tal, que vai impedir você de enxergar. Tipo, eu dei aqui o exemplo da campanha de 89. A campanha de 89 você tinha, é, você tinha em 89 até a possibilidade de continuar com o eventual governo Sarney se você elegesse é, um Aureliano Chaves da vida. Ou você tinha a oportunidade de ter um Ulisses Guimarães, como eu coloquei aqui, né, tal. Mas, infelizmente, a cabeça do povo brasileiro ela tem um germe fascista que é difícil de você combater, é difícil de você questionar, é difícil de você contestar. E é bem isso aí, né, tal. E aí eu torno a dizer, as coisas que aparecem no Brasil enquanto alternativas, elas, na minha visão, não se materializam, não se concretizam como uma coisa que eu diga assim, ó, oh, meu irmão, agora eu voto nisso aqui de maneira consciente, porque é Uhum. isso aqui mesmo, tá ligado? Assim, simplesmente não tem, né? Não tem. É isso, Né? só um Enfim, parêntese que a sua amiga Plaina perguntou, pediu o seu e-mail para ela te mandar uns arquivos. Só que é o seguinte, Plaina, eu sei que aqui a Graça está vendo, eu sei que a Valesca também, que são pessoas que gostam muito de acumular conhecimento, eu também, então acho melhor você botar seu e-mail aí, a gente vai todo mundo mandar um e-mail para você pedindo esses artigos que todo mundo que está aqui assistindo gosta de ler e acumular conhecimento, é sempre válido. Então acho que você coloca seu eu e-mail aí, que tô, a eu gente tô vai mandar um e-mail para você. só anotando meu e-mail aqui para ela mandar aqui, tá? Enfim. Mas é Não, isso, tipo assim, mas eu peço que ela poste o e-mail dela no comentário aí pra gente ver, porque aí a gente vai mandar para ela também pedindo os, os, esses artigos e tal, certo? Então, se ela puder também. Para você, Plania, se não tiver escutado, sim, você comenta aí seu e-mail, que a galera que tá vendo aqui é uma galera que gosta de ler e tudo é, mais, e é sempre bom acumular conhecimento. Então, é, se puder botar seu e-mail também, que aí a gente manda e-mail. Ei, manda os é, arquivos, manda os a- artigos e tal. é. É como eu tô dizendo aqui, galera, tipo, as alternativas que surgem no Brasil, elas são alternativas que você ri, você olha assim, meu Deus, assim, tipo, você pega, por exemplo, por exemplo, nos 8 primeiros anos de governo Lula, o que a oposição no Brasil ela faz são coisas assim são coisas de um brincante, tá ligado? Por exemplo, você pega aquele período ali entre 2006 e 2008, né, tal que Lula foi presidente. Eu não me lembro agora se 2006, não, 2006, 2008, não, porque 2006, 2008 foi o período que Aldo Rebelo foi presidente da Câmara. Mas quer dizer, a oposição brasileira vai lutar para conseguir uma cadeira na Câmara Federal, né? Para conseguir uma cadeira Uhum, na presidência da Câmara Federal, né? E aí uhum. no que eles vão conseguir no que eles vão conseguir no que eles vão lançar um candidato para disputar a presidência da Câmara, eles lançam a figura folclórica do Severino Cavalcante. Não sei se você lembra desse senhorzinho, que ele foi presidente da Câmara. Era um coronel político de Pernambuco, um cara que gostava de esbravejar, de bater na mesa, né, tal. Quer dizer,
Isso não é política, né, cara? Isso aí é você apresentar figuras torpes para tentar garantir espaço na política, né, tal. Uhum. Você pega, por exemplo, em 2006, a eleição que o Lula se reelegeu, presidente da República, a eleição de 2006, você teve 4 candidatos, né? Lula, Heloísa Helena, Geraldo Alckmin e Cristóvão Buarque, né, tal. Uma das coisas mais ridículas que eu vi na minha vida foi essa candidatura de Cristóvão Buarque, por exemplo. Né, assim, Heloísa Helena nem vou dizer que foi assim tão complicado, porque o tempo se encarregou de mostrar quem era Heloísa Helena, né? Assim, uma figura que chega no Senado e abraça figuras como Zé Agripino, dispensa comentário, né? Enfim. Uhum. Mas, por exemplo, uma figura como Cristóvão Buarque, por exemplo, se lançou candidato em 2006 pela mera birra de dizer que não queria, que discordava das ações do Ministério da Educação, que na época já era ocupado por Haddad, né, tal. Já era pro Haddad, né? Tipo, Cristóvão Buarque, se você nunca foi numa palestra de Cristóvão Buarque, é um negócio, né, que Tá o travando muito, Renato. educacionismo nada mais é do que uma palavra Tá rebuscada. travando muito. Deixa eu ir para aqui para outro espaço aqui, peraí. Por favor. O educacionismo que Cristóvão Buarque defende, nada mais é do que o que aquela moça que teve no Roda Viva defende, que é o que a gente chama de todos pela educação, né, tal. Ele defende a universalização da educação, essa coisa toda, né, tal. Só que, tipo, Cristóvão Buarque foi ministro do governo Lula, pô. Entendeu? Tipo assim, foi ministro da Educação, né, tal, quer dizer, ele teve a pasta que ele sonhou a vida toda no governo Lula. Ele poderia ter pego essa pasta e, já que ele fala que esse método dele de fazer escolas, não sei o que, é uma coisa tão prática e tão boa, ele poderia ter colocado em prática e ter concretizado isso aí, né, tal. E aí lançou uma candidatura em 2006 pela mera zoada, pela mera birra de lançar uma candidatura, né, quer dizer... Aí você pega, por exemplo, o adversário que foi para o segundo turno com o Lula, que foi o Geraldo Alckmin, em 2006. Geraldo Alckmin, ele sequer conseguiu concluir um mandato em São Paulo. Ele se elege governador de São Paulo como sendo vice do Mário Covas, né, tal. Segue ali, né, tal, tipo, governa ainda 2 anos. Quando ele se reelege, em vez dele cumprir o mandato, ele larga o estado de São Paulo e vai disputar a presidência. Entendeu? A Ricardo, você está perguntando aqui do Emael, né, tal. Eu acho que Emael, assim, primeiro que Emael já bateu o recorde, né, um recorde mundial da pessoa que já às vezes disputou ele. Não entendi, Renato. No mundo, Travou, repete. eu vi recentemente que Ismael... Repita. Certo. Não, recentemente eu vi que José Maria Emael... Tá me ouvindo? Agora sim. Recentemente eu vi que José Maria Emael, ele se tornou o cara que mais vezes de um país pelo Guinness Book, né? O quê? Ele recentemente se elegeu... o Emael, ele ganhou um título do Guinness Book e ele bateu um recorde do cara que mais vezes disputou a república de um país, entendeu? Sim. Então, assim, ele garantiu esse lugar dele na história e acho que se tornou meio que um marketing já da figura dele, né? De disputar, né, tal, de estar ali presente, né, tal, a cada campanha, né? E Virou uma figura folclórica já. é uma figura folclórica, né, tal. Mas, assim, eu citei esses exemplos aqui para vocês entenderem, né, que, tipo assim, qual é a oposição que se criou nesse país nos últimos
nesses últimos 20 anos, né? Entendeu? Assim, Uhum. essa é a grande chave da questão. Né, tal. Porque quando você tinha outros governos, né, Itamar Franco, FHC, se criou uma oposição, tanto é que ela chegou na presidência. Mas nesses 13 anos aí, você não teve uma oposição, mesmo assim, uma oposição que tivesse planos e questionasse de maneira efetiva o que estava acontecendo ali, né, tal, que, né, tal. Plaina está falando aqui de Marina, né? Plaina, Marina É é uma figura Ricácia, pô, é complicada. Ricácia. Não, eu sei que é Ricácia, né? É que você gosta É, de falar pelo Plaina, nome que tá aí, né? Plaina, Plaina é o nome de uma máquina, né? Uma máquina de você fazer, de você meio que dar acabamento em portas, né? Tá uma máquina da Makita, inclusive, de você fazer acabamentos em portas, essas coisas todas. Mas Mas não, assim, só se você comentar o seguinte, a gente tem menos de 15 minutos e assim, eu não queria estender ponto live, então já vamos encaminhando aí já pros finalmente, beleza? é, eu vou responder aqui de Não, que então responda e vamos encaminhando aí. é, então, assim, nossa amiga Ricássia falou de Marina, né? Ricássia, Marina é uma pessoa que tomou caminhos tortuosos na política. Marina deixou bem de lado as raízes lá dos movimentos que ela fez parte lá na Amazônia. Marina hoje é uma pessoa que está muito mais próximo dos discursos protestantes e neopentecostais do que propriamente ser uma política de fato de um campo popular, né, tal. Marina já recebeu alguns prêmios, é bem verdade, mas na UFRN teve um rapaz que fez um mestrado dele em ciências sociais chamado Alfredo sobre o Uhum. Acre, né, sobre a maneira como o Acre se desenvolveu politicamente, e Marina é uma das figuras mais criticadas por ele, assim, por conta de que assim Marina facilitou a entrada de madeira, de empresas de madeira, de exploração de madeira, empresas estrangeiras, né, tal. Então Marina é uma figura que de fato ela nasceu no campo popular, né, tal, mas é uma figura um tanto quanto complicada da política que tomou caminhos tortuosos e que eu até votaria nela, né, tal, assim, se de repente ela fizesse uma reflexão daquilo que ela já fez para a política como um todo, né, tal. Mas, enfim, já teve mais minha admiração, já não tem tanta admiração assim por minha parte, não. Pois é, cara, a conversa hoje rendeu e renderia mais, né? É porque realmente É, às 6 horas eu vou entrevistar a Silvia, então eu vou precisar preparar algumas coisas aqui a pauta. Mas acho que foi massa, viu, essa conversa aqui. não, irada, irada. É E assim, assim, eu é assim, tenho pode uma. falar. Já até encaminhando para uma próxima, nossa amiga Juliana, ela um dia atrás me sugeriu até que a gente fazer uma live falando sobre a questão religiosa, assim, de intolerância religiosa e também apontando algumas questões, considerando a minha formação protestante e a sua católica, né, mas com a visão do campo popular. Ela deu essa sugestão, eu achei interessante, fiquei de passar o que você achava, né? Porque também inversa muito sobre o que a gente falou aqui hoje, né? Sim, sim, sim. Podemos fazer, né? Podemos Uhum. falar, eu acho Eita, travou de novo. que é um papo que dá pano para manga e em linhas gerais, minha gente, assim, o que eu tenho para deixar de recado para vocês hoje é que o povo Travando, precisa Renato, aprender tá a travando. votar. Em linhas gerais, o que eu tenho para dizer para vocês é que o povo precisa aprender a votar, certo? A Peraí, gente tem que, volta, repete, assim, repete, que tá travando muito, Renato. eu tô me mexendo aqui, agora tá ok? Tá, então fique parado. Pronto, pronto, beleza. O que eu tenho para dizer para vocês é que o povo precisa aprender a votar, certo? Eu poderia aqui citar Montesquieu, né, Rousseau, Tocqueville, esses autores aí que eu li a perder de vista na Faculdade de Ciências Sociais. Mas eu defendo
a frase que eu estou falando aqui é de João Gordo. João Gordo, aquele lá da MTV, né, do Raça de Porão, né? João Gordo, ele entrevistando a Haddad, ele disse: esse povo tem que aprender a votar, minha gente, né, tal. Esse povo tem que aprender a votar, né? Nossa amiga lá do Bacalhau Aí, não é para Dani cagar, Barbosa. Dani Barbosa, né? Quer Isso. dizer, é que eu só sei chamar ela de cocada da Rainha Preta, né? É, porque é o nome Mas Não, é um nome exatamente. legal, eu acho o nome massa de chamar ela. Exatamente. Então, assim, aprendam a votar, entendeu? Façam uma leitura ampla do que é o mundo, do que é a política, de quem são as pessoas, né, tal. Aprendam uma outra coisa na vida de vocês. Não existe novo na política, viu, minha gente? Esse negócio de, o novo, não sei o quê, não caiam nessa. Não caiam nessa. Esse negócio de novo, não, porque fulano é novo, né, tal. O exercício da política já começa na sua vida quando você começa a negociar com seu pai e com sua mãe, é hora de você sair de casa e voltar, certo? Então, as pessoas, de alguma maneira, elas exercem política direta ou indiretamente, podendo estar ou não em partidos, né, tal. E vocês têm que tomar cuidado com o fenômeno que está acontecendo no Brasil, que é desse lance do outsider, né, das pessoas que estão de fora, supostamente, do mundo da política, e que se apresentam aí para a política, né, tal como sendo coisas novas e inovadoras, como é o caso de figuras como João Dória, como é o caso desse atual presidente do Brasil, como é o caso desse governador do Rio de Janeiro, né, tal, como é o caso de um cara que é senador aqui no estado, né, tal. Tem dois, né? Aí vocês vão ver quem é o que eu estou falando, né? Enfim, Desse jeito. desse jeito, né, tal. Então vocês vão ver que tipo assim, não é novo, né, tal, assim. E que a política é essa construção constante, gente. É esse vai e vem dos acontecimentos. São os debates, são as causas, são as pautas, são as pequenas vitórias, as derrotas. A política é isso aí. E não pensem que Pois é, cara. assim, a ideia de chegar num lugar, né, tal, como eu citei aqui os exemplos do Vaticano com Bento XVI e da União Soviética, que esses exemplos aí mostram que essa ideia de você, eu vou chegar naquele lugar, eu vou acabar com isso, aquilo, outro, isso não existe, certo? Então, passem a gostar de política. A política faz mais parte da vida de vocês do que vocês imaginam, certo? Não criminalizem a política, né, tal. E é isso, né, tal. E não sou candidato, nem Abner é candidato também, tá, gente? Eu sou só mesário mesmo. Eu não me imagino candidato, não, porque a vida dentro dos partidos é uma loucura e eu não estou preparado para isso, não. Eu fui diagnosticado recentemente com um negócio na cabeça aí, estou tentando tratar. Então, eu prefiro estar de fora mesmo. Pode crer, cara. É. Bicho, foi muito massa esse papo. Eu acho que um papo sobre essa questão mais religiosa e tudo mais, né? Dessa visão social para essas duas vertentes religiosas do cristianismo, acho que a gente pode deixar para segunda-feira. Acho que Domingo tem fica a um do dia Tetra, né? melhor. Porque Domingo tem a domingo do ele fala do Tetra. Tetra, né? Vamos analisar o Tetra. Pronto, então Mas segunda-feira eu segunda-feira. acho que ficaria legal pra gente bater esse papo e tal, às 3 horas. Então vocês que estão É, assistindo aí já sabem que e segunda-feira, 3 horas, vamos estar aqui falando, batendo papo, continuando, na verdade, né? É uma continuação é, desse papo, entendendo assim, as posturas das igrejas católicas e evangélicas, nessa essa, essa, como é que posso dizer, né? A posição dessas visões religiosas diante desse cenário, desse contexto político-social que a gente tem aqui no Brasil na atualidade, que já é um reflexo já de anos, né? De décadas. Grazi está dando aqui um tema, política na pandemia, né? Acho que a live de hoje, quando você for colocar lá no YouTube, você bota lá, Uhum. política na pandemia, né? Tal. É, Bem por aí. Só uma última informação aqui, né? Que nossa amiga Ricássia está colocando aqui, né? Que está beirando a candidatura, né? Tal. Ricássia, duas coisas para dizer para você. Primeiramente, juízo, tá? Na cabeça. É necessário ter muito juízo e muito pé no chão. É bem aquela coisa da música lá do Maria Maria, né? Tal sim. de Milton Nascimento, né? É preciso ter força, é preciso ter raça, né? Tal, então é bem por Preciso aí, ter né? gana sempre. Ter gana sempre, né? E
Ricardo, você vai estar disponível no YouTube, aí você dá uma olhadinha lá. Né? No Uhum. YouTube você olha lá. Mas assim, se você perceber que a sua Pô, candidatura é fruto. só um pedaço. Ricardo, a gente já comentou sobre aquela questão que você sugeriu do nacionalismo numa outra live, né? Inclusive, que a gente fez, que você não assistiu, mas eu acho que deve estar no YouTube. Acho que eu joguei essa no YouTube. E teve É, umas que eu mas, acabei esquecendo de postar, perdi. Mas acho que essa tá. mas assim, se você perceber que sua candidatura é fruto realmente de um desejo coletivo e que ela pode ter uma construção coletiva e que ela pode ter um amadurecimento e que isso pode ter resultados, ainda que esse resultado não seja ganhar as eleições, é, Graça tá pedindo eu ficar parado, eu vou ficar parado aqui. Ainda que isso possa, ainda que isso não possa ter um resultado de vitória, se você sentir que isso que eu estou falando para você é concreto, então aposte, né, tal. Agora também vá sabendo que a vida nos partidos é extremamente difícil, né? São muitos interesses envolvidos, muita disputa, né, tal. Sua vida pessoal às vezes fica um pouco em segundo plano, né, tal. Então, faça uma análise de consciência aí e veja se é realmente o melhor e mais indicado para você. Renan, Beleza? já estamos estourando o tempo aqui, mas assim, eu acho que a gente podia, domingo, nessa live do Tetra, a gente comentar sobre o jogo, vai ser tipo, o jogo vai. Aliás, vai ser mais longo o jogo, né? Então, não sei que hora que vai Começa começar. três e Acho que lá. meia, vai até 6 horas. Ah, começar às Começa, 3h30, vai ser mais cedo, né? exatamente. Ah, pode crer. Mas eu acho que assim, lá para umas 7 horas da noite, a gente tá fazendo uma outra live, 7, 7 e Pronto. meia, comentando sobre o jogo, mas eu acho que vale a pena retomar aquele assunto. Porque, Sim, de sim. certa forma, o Tetra contribui para isso, assim, para essa nova Sim, sim, geração sim. também, né? Esse nacionalismo em torno da seleção. Com certeza. Eu acho que. Então, assim, Ricardo, você fica marcado domingo, acho que 7 da noite, né? A gente vai. Eu lhe aviso. Né? Isso A aí. gente, 7 da noite, vamos comentar sobre o jogo, né? Esse jogo é inédito para mim, que eu realmente nunca assisti o jogo inteiro. É, Mas vamos acompanhar e vamos entrar nessa questão também, o nacionalismo criado em torno do símbolo da seleção brasileira. Né? é isso aí. Valesca, Grazi e Ricássia, abraço para todos vocês. Obrigado a todas vocês por estarem aqui até agora, nos prestigiando, a mim e a Abner. Foi um Uhum. papo muito bacana e eu espero que a gente possa materializar esse papo depois em uma pizzaria de preferência, que a pizza são coisas importantes e gostosas para comprar, dar o tempero, né? O que você fala é a comida coletiva, né? A É uma comida comida coletiva. coletiva, uma comida de espírito coletivo. Eu adoro pizza. Tá. Então, valeu. Quem está me acompanhando, daqui a pouco, 6 da tarde, eu vou estar entrevistando a Silvia Passos, poetisa, fã de punk rock, psicóloga também. Vamos comentar sobre todas essas temáticas e outras mais. Então, quem quiser me É acompanhar, isso daqui a aí. pouquinho, às 6 horas, estou aí. Valeu, Renan. Valeu, valeu. E todo mundo que acompanhou. Valeu.